Na bolsa da Elo, do lado direito. Saiu, graças a Deus, a água está no ouvido. Saiu? Saiu. Olha só aí, riozão bonito aí, tá? Oi, amigos do canal, eu sou a Carol. Eu sou o Marcos. Eu sou o Samuel. Nós estamos aqui invadindo o canal do papai para fazermos uma entrevista com ele, já que hoje é o dia do aniversário dele de 50 anos. Meu Então eu Deus! espero que vocês gostem, curtam aí o vídeo, compartilhem e façam com o pai de vocês também. Qual a sua naturalidade? Eu sou de Irauçuba, no Ceará. Nasci lá, com uns 4 anos viajamos para o Pará e fiquei até os 13 anos no Pará. E depois retornamos para o Ceará, terrinha boa. Foi show de bola lá. E quando é que o senhor veio para cá, para Rondônia? Vim para Rondônia em 1991, janeiro de 91. Cheguei aqui às 19 horas. Muito bom, muito bom. Esse senhor chegou aqui de quê? Eu vim de ônibus. Um ônibusão bruto que veio de lá, 5 dias e 4 noites de viagem. O bicho era aqueles ônibus pé duro, não tinha ar, não tinha nada, aquilo era quente, feito um forninho, cara. Só misericórdia. Legal, legal. E com quantos anos o senhor começou a estudar? Comecei a estudar por volta de 11 anos. Nós morávamos numa região um tanto difícil de escola, e quando as escolas do interior começavam, o professor ficava lá 1 mês, 2 meses e ia embora e Não voltava mais. aí não voltava mais, entendeu? É muito complicado. Depois que eu fui para a cidade, morar na casa de uns conhecidos da minha mãe, foi quando eu comecei realmente a estudar. Na primeira série. E qual a influência da sua mãe na sua vida? Sabe? Rapaz, a minha mãe, na real, até hoje, ela é um ícone muito importante, muito forte, porque meu pai não tinha muito essa ideia de colocar a gente para estudar. E a mamãe foi que levantou essa bandeira do estudo, entendeu? E aí eu larguei o sítio e fui para a cidade, chamada cidade de Óbidos, no Pará, perto de Santarém, entre ali 2 dias de viagem para Manaus. E lá eu fui estudar, fui morar na casa de uma senhora e comecei meus estudos lá. E o senhor estudou, o senhor fez algum curso superior? Na real é o seguinte, com os 13 anos eu voltei para o Ceará, aí estudei a 8ª e a 7ª e 8ª, e vim para Rondônia e fiz aqui o ensino médio aqui, no colégio Major Guapindaia, ali no bairro Santo Antônio. Legal. E qual é o curso que o senhor fez? E aí o que acontece? Em 93 eu fechei o ensino médio e em 2000 eu consegui, pela misericórdia de Deus, fazer um curso superior lá na Universidade Federal de Rondônia, curso de administração, de 2000 a 2004. Legal. E o senhor qual é o seu sonho quando o senhor era jovem? Rapaz, é o seguinte, isso é uma história interessante. O meu sonho sempre foi estudar, né? Estudar para mim ter um recurso financeiro suficiente para mim dar apoio para a mamãe, né? Isso aconteceu, incrível que aconteceu uma história assim. Eu tinha em torno de uns 8 a 9 anos e o meu irmão, que é finado, né? O Pedro Júnior, tinha 11 e nessa idade o outro meu irmão, Fernando, tinha uns 8, né? Essa faixa, não tenho uma certeza. Mas um dia nós estávamos embaixo de um pé de coco lá no pasto, nós íamos sempre roçar o pasto de gado, e lá a gente começou a conversar sobre o assunto. E aí um dizia que queria ser isso, outro dizia que queria ser aquilo, e aí me fizeram a pergunta, e eu digo, bom, eu quero estudar para me ter uma condição um pouco melhor para me poder ajudar minha mãe. E isso se concretizou na minha vida literalmente. Isso se concretizou, graças a Deus, né? Legal.
E esse sonho se concretizou, e o senhor tinha alguém para ajudar o senhor a concretizar isso? Uma pessoa? Na real é o seguinte, eu sempre conversei muito com a minha mãe, assim como se conversa. Ela era uma conselheira mãe, e eu não sei dizer o que era mais, né? Mas era assim, eu sempre batia muito papo com ela, até hoje. Eu vou tomar café na casa dela, a gente fica batendo papo, conversando, e a gente vai compartilhando sonhos, projetos, a gente vai compartilhando essas coisas, e a gente vai, tipo assim, vai construindo um caminho. E aí a mamãe foi uma grande responsável por chegarmos até aqui, porque ela foi tipo dando os nortes, né? Dando os nortes, e a gente foi seguindo o conselho. E um dos fatores importantes na minha vida foi que sempre eu fui atento aos conselhos da minha mãe, entendeu? Legal. E o senhor tinha ideia de formar família? Na real eu não pensava assim, quando eu era jovem, de casar e tal, né? As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo e acontecendo de uma forma muito boa, muito satisfatória, né? E quando depois que eu inteirei aí meus 20 anos, eu me casei com 21. Foi nessa faixa. E aí hoje já estamos fechando quase 30 anos de casado, né? Para a glória de Deus. E desse casamento com a dona Cleide, que está ali espiando o rio, espiando, ó. Isso é o termo usado lá pelo nordestino. É. Pois é, então o que acontece? Desse casamento veio três meninos, entendeu? A Carol, que falou aqui na introdução do vídeo, o Marcos Filho, ele está de camiseta amarela, e o Samuel, que é o último da turma, né? 3. E desses 3, a Carol casou e temos 2 netas. A Radassa com 8 anos e a Heloísa tem 2 meses e meio, né? Por aí. E é só festa. E como que o senhor conheceu a sua esposa? Conheci a Cleide lá no colégio Major Guapindaia, assim que eu cheguei do Nordeste, no ano de 91, em janeiro de 91. Já em fevereiro eu comecei a estudar lá no Major Guapindaia e já comecei a estudar junto com ela, ó o mistério. E ela começou a piscar pra mim, piscava lá, ela ó, tesoura direta. Eu comecei a piscar pra ela, ela não tava dando bola, mas passou um ano eu tentando, quando foi no final do ano a gente conseguiu conversar e deu certo. Até hoje nós estamos conversando, de 2, ó, é bom demais. E aí, essa conversa tinha algum lanchinho que acompanhava essa conversa? Na real é o seguinte, eu comecei a investir no negócio, foi no intervalo da escola, sempre eu chamava ela para tomar um refrigerante, né, um lanche, mas ela não queria de jeito nenhum, Quando foi mês de outubro para frente, ela conseguiu aceitar comer uma pizza, lá no Greica, bem pertinho da escola Major Guapindaia. Aí outubro para frente foi outubro, novembro, dezembro, aí de dezembro a gente conseguiu sair para tomar um sorvete. Eita, detalhe, que ela trabalhava, e eu, final de semana, sexta-feira, eu ligava: ei, vamos tomar um sorvete aí perto do seu trabalho? Ela disse: não. Eu digo: meu Deus, eu tô lascado desse jeito. Mas aí, graças a Deus, e vamos que vamos. Pai, nesse tempo você já trabalhava? Nesse tempo eu já trabalhava. Eu cheguei aqui em Rondônia, fui trabalhar de borracheiro. Eu já era borracheirão, batido. Meu negócio era terrível. Isso em 91. E em 92 também, borracheiro. E depois? Depois eu prestei concurso público, né? E aí, quando foi em julho de 92, eu entrei no governo como funcionário público. E para glória de Deus, estamos aí, gastando dinheiro. Beleza. Qual foi nesse tempo todo, qual foi a sua motivação para crescer profissionalmente? Sabia, na real eu sempre tinha dentro de mim que eu queria algo mais, eu queria ter alguma coisa a mais. Eu pensava assim, quando eu chegasse numa certa idade, eu pudesse ir no mercado comprar as coisas que eu precisava, eu pudesse ir lá na loja, fazer aquelas comprazinhas básicas que todo mundo, né, necessita. Eu pensava também
em ter, por exemplo, um recursozinho para dar um suporte para alguém, entendeu? E principalmente para minha mãe, que hoje tem 82 anos, e a gente sempre se focou na ideia de que se eu tivesse alguma coisa a mais, eu podia dar esse suporte para minha mãe, que ela foi e é ainda um dos motivos muito grandes de nós lutarmos e crescer e viver alegre, feliz, contente. E Tá, agora partindo para outra área, como e por que o senhor se converteu a Cristo? eu me converti pelo um propósito de Deus, é claro, né? Mas tem muito a ver com a convenção da minha mãe. A minha mãe tem um testemunho super maravilhoso, porque a minha irmã estava doente com 2 tumores na cabeça lá em Fortaleza. A mãe entrou no banheiro do hospital, fez uma conversa com Deus e no dia seguinte a minha irmã começou a melhorar. No segundo dia, no terceiro dia ela já foi operada e ela se recuperou completamente, em relação às outras pessoas que tiveram o mesmo problema e ficaram sem andar direito, sem falar direito, com parte do corpo sem movimento, e a minha irmã se recuperou. Então a minha mãe aceitou Jesus naquela época, foi no ano de 91. Em 92, eu creio que as orações da mãe foi sendo atendida por Deus e eu fui alcançado. A mãe já estava morando aqui em Rondônia, em Porto Velho, e foi feito um culto lá na casa da mamãe, que a mamãe, eu morava bem pertinho da casa dela, e nós estávamos lá. E aí foi lá que começou as coisas a acontecerem, entendeu? O propósito de Deus na nossa vida, né? E eu louvo muito a Deus porque o Senhor nos alcançou aos 22 anos, ou 23 anos, coisa assim. E hoje nós já estamos fechando 5.0, o motor está forte. Quais os benefícios de seguir o caminho de Cristo? Olha, existe são vários, são muitos. E tudo são caminhos assim de conquista, de realização, de bênção, de vitória, de realização. Muitas das vezes a gente enfrenta algumas lutas, só que nessas lutas, nessas guerras, nós estamos sempre ancorados no porto seguro. Quem é esse porto seguro? É Cristo, né? Ele nunca perdeu uma batalha. É certo que nós podemos até perder, mas até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Algumas guerras, algumas situações, alguns embates que nos deixam muitas marcas, mas até aqui nós temos visto o Senhor Jesus agindo maravilhosamente em nosso favor. Uhum. E agora com 5.0, motor forte, qual é o conselho que o senhor daria para o jovem? Que o senhor lhe daria quando o senhor era jovem? Em primeiro lugar, Efésios 6:1, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai ter muitos dias sobre a terra e dias maravilhosos. Então, o primeiro conselho que eu digo para você que é jovem, aí, coisa assim, dos 20 anos em diante, jovem, você que é adolescente, você que tem 20, 30, 40, até mais anos, honre seu pai e a sua mãe, porque você vai se agarrar com uma bênção de Deus na sua vida. Então, se você honrar, respeitar, obedecer, tem horas que a questão do obedecer é tão difícil. Sim, só que o obedecer, ele gera crescimento, ele gera livramento, ele gera bênção, ele gera portas abertas, ele gera, vou dizer assim, um caminho de luz, um caminho de realização. Obedecer é um passo fundamental na vida daqueles que querem ter sucesso na vida. Esse é o conselho que o senhor lhe daria se você voltasse no tempo e encontrasse o seu eu mais novo? O senhor falaria isso para ele? Sim. E uma das coisas que eu considero que foi muito forte na minha vida foi eu, sem conhecer Jesus, sem conhecer a palavra, sem ter uma ideia, eu sempre fui obediente à minha mãe, sempre fui obediente ao meu pai. Na real eu falo minha mãe porque a gente na real convivia mais com ela. Meu pai sempre era aquele cara que estava correndo, trabalhando e saindo e indo e voltando e tal. Então a gente colou muito na minha mãe. Então ela sempre
emitia informações que me deu o entender de que se eu obedecesse aquelas informações, aqueles conselhos, aquelas orientações, eu seria um cara abençoado. E o certo é que hoje, eu posso dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós somos abençoados pelo Senhor. E por fim, que é uma das perguntas mais importantes aqui do vídeo, como é que surgiu esse canal que a gente está? Na real, esse canal surgiu porque eu queria guardar lembranças, né? Guardar fatos situações que estavam ocorrendo na nossa família. Por exemplo, a minha primeira neta tinha nascido, era bebê, o Senhor já tinha nos dado a condição econômica um pouco melhorada para a gente poder viajar, e aí a gente passava muitos lugares bonitos, e aí eu comecei a dizer assim, cara, eu vou começar a guardar esses vídeos. E aí o certo é que nós fomos construindo esse canal, e o certo é que nós temos muitos vídeos aí viajando pelo Nordeste, vídeos assim com baixa qualidade, porque a gente não tinha aquela ideia de fazer um vídeo com um aparato melhor e tal. Mas você tem vídeo aí a Radassa descendo a duna, na tirolesa, entendeu? Com 4 aninhos, pegou uma tirolesa lá em Canoa Quebrada e foi embora. Segurando a ovelhinha, né? E é lá na casa do meu tio lá, ela pegou um bodezinho que era enjeitado e agarrava aquele bode e fazia Então a gente criou esse canal e hoje nós já estamos aí com quase 7.000 inscritos, e eu quero só deixar o meu agradecimento, dizer para vocês que cada dia que passa tem uma novidade diferente, tem lugares diferentes, tem situações importantes. E os nossos vídeos geralmente são vídeos mais informativos, de estrada, de como você dirigir, se comportar, de como você lidar com determinados locais, ambientes, entendeu? E a gente também mostra nossas aventuras. Eu também tenho um canal de pesca agora, pescando na estrada. Por quê? A gente está viajando, viu um lago, viu um rio bacana, a gente para e já pesca ali, já pega o almoço, já pega a janta. É show demais. Então o objetivo é basicamente mostrar as coisas e guardar. Guardar, né? Compartilhar, né? Compartilhar as experiências, né? Que é importante. Às vezes são experiências muito distintas, de lugares diferentes, né? Muito bacana, muito bom. E outra, sabe o que eu estou observando? Com isso tudo, eu observei que muitas pessoas foram despertadas, elas foram motivadas, elas foram incentivadas a viajar, a sair de casa, pegar a família, a compartilhar também de lugares bonitos, lugares assim, que só numa viagem a gente vai poder experimentar aquela experiência, né? Muito bacana, muito bom. Isso tudo tem a ver com a importância da família? Assim? Isso tudo é justamente o seguinte, traz o propósito é comunhão, é a unidade da família, aproximar mais. Quando você entra num carro, você e a esposa, ou você, a esposa e seus filhos, vocês têm um ambiente bem pequenininho, onde todos estão sentados e vão compartilhando um com o outro das suas experiências, até de sonho, de frustrações, de projetos, né? A oportunidade do pai dar uma orientação para o filho, a oportunidade da mãe dar uma orientação para o filho, a oportunidade também dos pais se conversarem e chegar num denominador comum, a oportunidade de você também parar num lugar que você nunca passou, nunca vivenciou, a oportunidade de você viver um momento ímpar, né? Por exemplo, eu já vim aqui uma vez, mas eu não tinha vivido esse momento. Olha aqui atrás, Rio Jamari aqui, ó. Muito bacana, entendeu? Um ambiente muito aconchegante. Então é isso, é viver esse momento agora. O amanhã não importa, né? Eu tenho que viver o agora. Viver um momento de alegria, de confraternização. Agora deixa aí para os seus inscritos uma mensagem para eles de uma retrospectiva dos seus 50 anos. Primeiro, eu nasci lá no sertão do Ceará. Nasci em casa, com a parteira, entendeu? É um negócio tremendo.
Depois, vivenciamos uma viagem bem pequenininha, 4 anos, de um estado longe para um estado que a gente nunca viu. E uma das coisas que marcou foi quando nós chegamos lá no Pará, lá em Óbidos. Eu lembro assim como uma fita, bem passando assim, só aquela parte, que nós fomos morar numa casa de palha e um dia choveu muito. E aí eu lembro que eu era pequenininho e dormia assim em cima das roupas, assim no meio de um lugar onde não estava molhado. Isso foi marcante, entendeu? Que nós tínhamos acabado de chegar do Nordeste para o Pará. Então foi interessante. Outro fator foi, aos 13 eu voltei de navio para Belém. E Belém tem um negócio interessante. Tem a chuva das 10 para as 2. Nós estávamos na rodoviária, esperando o ônibus para nós ir para o Ceará, quando 10 para as 2 da tarde, a chuva veio. E foi assim, 10 minutos acabou a chuva. Mas peraí, a chuva tão rápido. E aí depois na história a gente foi pesquisando, a gente descobriu que é a chuva das 10 para as 2. Foi a chuva antes da reunião ou depois da reunião. Olha, depois da chuva tem a reunião. Antes da chuva, a reunião nossa. Antes da chuva, o nosso encontro. Depois da chuva, nosso café. Então lá em Belém é assim. E tem uma justificativa meteorológica para isso aí. Então, outros fatores importantes, eu vim para cá assim, sozinho, né? Vim morar na casa do meu irmão, aí aprendi a profissão de ser borracheiro. Depois, aí graças a Deus, com 1 ano e meio eu entrei para ser funcionário público, isso marcou demais. E hoje estamos fechando aí. Outro fator importante, aí com 1 ano de pisca para Dona Cleide. Vem cá, Dona Cleide. Eu consegui piscar bastante, ela conseguiu atender o meu pisco, né? Tá aqui a Dona Cleide. Aí com 1 ano e pouco a gente casou, né? E aí com 1 ano depois veio a Carol. Depois de 1 ano veio o Marcos Filho. Aqui vai ficar aí atrás. Muito grande. Aí ó, veio essa criança aqui, ó, o Marquinho, é chamado Marquinho, ó. E depois de 4 anos aí veio o Samuel. 4 anos que o Marquinho... Depois de 4 anos que o Marquinho tinha, veio o Samuel. Então, aí depois veio esses meninos, cresceram. Aí, depois de 21 anos que a Carol já tinha, aí veio a Radassa. Vem pra cá. Radassa. É a nossa neta. Isso, afasta o cabelo delas, não vai cobrir teu rosto. Isso. Aí o que acontece? Aí o Marcos Filho casou e veio a Karen, que tá ali. Aí vem pra cá, fica desse ladinho aqui. Aqui do lado do Marquinhos. Então fica do lado aqui. Aí o que acontece? Depois de que a Karen estava casada já há algum tempo, aí veio a Heloísa pela Carol. Entendi, foi lá agora. Aí depois veio a Heloísa aqui, que é a nossa neta, filha da Carol. Aí tem 2 meses e alguns dias. Então, aí depois aí tem a Rebeca, a Carol casou, tá aí, benção, tá, o Luiz Fernandes. Ele não pôde estar hoje aqui no nosso encontro, mas A Rebeca tá bem pertinho. E a Rebeca não pôde estar aqui, que é a namorada do Marcos Samuel. Porque sabe o que acontece? Não sei se acontece com vocês. Comente aí. Não sei, isso mesmo. É possível que aconteça com vocês. Por exemplo, teve dia lá em casa que a gente chamava o nome de um Marcleide, ou seja, Marcleide, ou então São Marquinho. Chamava o Marquinho e o Samuel, aí atrapalhava os 2 nomes. E lá na mamãe, que nós somos em 13, eu sou o 10. Aí agora a gente trata só pelo número, 0, 1, 2, 3, 4, 10. Aí o 12 faleceu. Não, o 9 faleceu, aí tem 12 hoje. Então, eu não sei se acontece com vocês, eles chamam o nome de um, querendo chamar o nome do outro, aí fica naquele negócio. Mas é festa. Vamos então chamar vocês para participar desse momento com a gente. E vem com a gente porque cada quilômetro rodado é uma emoção diferente.
e vem com a gente pela estrada sem fronteira. O motor tá mais potente. Com 50, né? Com 5.0 o motor tá forte demais, parente. Tem que fazer check-up todo ano. É verdade. Importante, E detalhe, quem tem essa idade que nós estamos chegando aí, tem que ir também no urologista, os homens. Tem que ir. E as mulheres, vamos embora. Um abraço, Deus abençoe vocês todos. E vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. E deixa só aqui a Heloísa, que não pode Tá vidrada. Pronto. Então, é festa, pessoal. É uma retrospectiva assim muito superficial. Eu esqueci de dizer para vocês que um dos que tem marcado demais a nossa vida é justamente a minha mãe. A minha mãe, ela tem assim sido um fator muito importante hoje com 82 anos. Inclusive dizer para vocês que eu criei um canal para me divulgar as coisas que ela faz. Ela é show, é muita coisa, né? Família Feijó de Mel. E o canal que nós temos só de pesca é para trazer você para nós pescar e assar o peixe na hora da pescada e jogar na caixa do peito. Hein, pai, pra finalizar, o senhor tem algum filho preferido? Olha, esse assunto é polêmico, né? Eu vou deixar. Deixa off. Ele disse que acredita vai até sair daqui. Vou bater o parabéns logo também. Vai até sair. Deixa o senhor sozinho aí, ó. Ó, essa pergunta aí é o seguinte, parente, eu não sei como responder. Ele tá nervoso. Calma. Para de balançar o homem. Na Vamos lá, real, então. vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu estive pensando muito sobre isso aí. A gente conversa com a Cleide. Cada um tem uma característica. Marcos Filho, 1,86. Samuel, 1,82. 1,70 de lado. A Carol, 1,66. Entendeu? Aí, pelas alturas, você já observa. Carol é mais clara, Marcos Filho é mais escuro, Samuel mais claro, entendeu? Metadinha. Um mais gordo, outro mais magro. Aí, entendeu? Então, um mais analítico, o outro mais ativo, um mais prático e o outro mais articulado. Então, cada filho tem a sua particularidade. E eu, na real, essa pergunta fica aí no ar para vocês comentarem e responder. Se você tem aí filho preferido? Agora vamos cantar parabéns. Então, 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! Viva! 50. Fechou. Aê, garoto! Muito bom, pera aí. Agora um making off. Isso. Tá aqui na direção. Olha aí, ó. Direção, produção. Aí, pessoal. Olha ali. Pega, neném. Abraço. Pega, garota. Vambora. Vamos arrochar o nó aí. Uma gordinha. Segura ela direitinho, tá? Rodinha, gordinha. Olha o seu gordinho. Olha o outro seu gordinho. Olha a mamãe. Olha a titia gordinha. Olha a mamãe. Olha o mamãe gordinho. Mostrei ela que é a chave do vídeo. Faz devagar. Cuidado, Isso, eu vou pegar na cabeça.